com especialização em psicopedagogia e educação especial pelo Instituto SEDES Sapien. Então, Paula, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você começasse falando um pouco do que você tem de novidade, mostrasse pra gente o que você trouxe. Ah, gostoso. Então, como eu trabalho com dificuldades de aprendizado, eu sou escritora também, e faço jogos pedagógicos. Então, sempre o que eu faço, o meu material é relacionado com as dificuldades de aprendizado, né? Não é que precisa ter uma dificuldade, mas termina trabalhando a criança ou o adolescente para não ter essas dificuldades. O que eu trouxe hoje, assim, é que eu tenho uns relançamentos da minha coleção. Então, eu trouxe um livro que é de uma coleção chamada Na Ponta do Lápis, dá para ver, né? Então, chama As Incríveis Aventuras da Família Rato. É um livro que tem a história, todo o envolvimento aí na história, mas já trabalha ortografia e gramática também. Então, a criança aprende brincando. E estou com uma novidade, que eu fiz uma orientação pedagógica com o pessoal do Maurício de Souza, que eles lançaram a Turma da Mônica, os clássicos de Andersen, Perrault e Green, recontados pela Turma da Mônica. E tem, assim, uma fidelidade muito grande com o conto original. Mas tem toda a graça, o humor da Turma da Mônica, né? Qual foi o seu papel nesse projeto? Eu fiz a parte da orientação psicopedagógica mesmo, adequar a história para ela ficar fiel ao original. Lógico que algumas coisas são cortadas, né, adequadas para a época, mas essa fidelidade é porque os símbolos das histórias, elas têm um acesso direto ao inconsciente da criança. Então, não adianta a gente querer florear muito, tirar morte de mãe, morte de pai, tirar situações de sequestro de personagem, porque é uma realidade que existe, né? E a gente tem que, na verdade, preparar essa criança, esse adolescente, para estar lidando com essas dificuldades da vida. Então, se a gente tira isso da história, termina mascarando uma realidade e a criança não se prepara internamente para enfrentar essas dificuldades. Já tem uma internauta aqui com a gente, Eli. Ela quer saber qual a metodologia para incentivar uma criança no aprendizado. Então, metodologia, eu falo assim que eu sou muito eclética na coisa de metodologia, porque existe assim o que é melhor para cada criança, né? Então, uma forma para a gente perceber se a metodologia está adequada para a criança é perceber se ele está feliz. Né, se ele está aprendendo ou se a escola virou um fardo para ele, o que não pode acontecer. Mas se ele está aprendendo, está feliz, é a metodologia que mais se adequar. Eu gosto muito da coisa quando é sócio da metodologia, que não é uma metodologia, mas uma forma de aprender, que é o construtivismo, né? Quando a criança constrói o conhecimento, ela está feliz, ela vai em busca. Então, eu não sou um professor que vem e que passa o conhecimento como se a criança não tivesse nada, nenhum conhecimento, né? Fosse eu que estou passando tudo. Mas quando ela aprende junto, quando o professor aproveita aquilo que ela está trazendo, o que ela já tem de conhecimento e de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, eu acredito nessa metodologia. O Marcelo diz: Oi, Paula, tenho um único filho muito mimado e quando ele apronta, minha esposa só grita e eu só bato. Por várias vezes já tentamos conversar, mas não resolveu. Como conseguir fazer ele melhorar, obedecer, não responder e não encarar? Olha, essa coisa do mimado e dos pais aí estão com atitudes que eles não estão se entendendo, né? Então, a primeira coisa é eles se entenderem, né? Na educação do filho, eles terem o mesmo parâmetro de comportamento, né? Se aproximar dessa criança, brincar bastante, escutar, né, o que ele está dizendo, tentar fazê-lo sentir a situação, se ele está certo ou não está certo, a hora certa de ganhar as coisas, a hora certa de fazer. O único filho geralmente é mais mimado mesmo, né? Então só tem ele para mimar, então ele
termina tendo todas as atenções só para ele, mas ele tem que aprender que essa atenção tem que ser dividida. Agora, situações de brincar, de estar mais ao ar livre, de levar para casa de amigo, dele ter mais convivência com outras crianças. Quando uma criança cresce sendo muito mimada, existe algum momento que não dá mais para mudar isso? Ou não? Ainda é complicado. Olha, sempre, como eu trabalho com terapia, eu tenho que acreditar que sempre a gente pode mudar. Agora, é uma criança que vai sofrer mais, né? Porque ela está acostumada a não receber não, a não se frustrar. Só que a vida não é isso, né? Na escola ele não vai ter todas as vontades satisfeitas, no trabalho também não é só a palavra dele que vale. Então, o mundo não gira em torno dele. Então, quando ele descobrir isso, vai ser de uma maneira muito mais complicada, né? Muito mais dolorosa, porque ele não foi treinado para isso. Mas os pais, eles têm uma certa repulsa a isso? Eles não admitem que a culpa, de um certo modo, é deles? É complicado assumir culpas, né? Porque geralmente a gente vê o outro. Então, o marido vê o que a mulher está fazendo de errado, é fácil enxergar. A mulher vê o que o marido está fazendo de errado, também é fácil. E a criança vê o que os pais estão fazendo de errado. Mas tudo que está mais perto, da gente se olhar, é mais difícil, né? Às vezes precisa de um processo terapêutico mesmo. Para eu chegar, olhar e eu assumir as minhas culpas ou a minha parte de dose de culpa. E nem tanto de culpa, né? Porque quando a gente educa, quando não está certo, a gente não quer buscar culpados, mas a gente quer buscar solução. Então, de repente, a gente está buscando uma solução para aquilo. Se os pais começarem a perceber, eu vejo muito isso no meu consultório, né? Às vezes você coloca um determinado comportamento ou alguma coisa que se detectou, já começa o jogo. Mas também é culpa sua, é culpa da sua mãe, é culpa da sogra. Então, todo mundo é culpado. E eu falo, tá bom, mas e o que adianta a gente descobrir a culpa? Vamos descobrir o que a gente faz para solucionar? A gente quer ajudar. Nosso foco é ajudar essa criança, esse adolescente. Então, vamos focar mais no que precisa ser feito do que está sendo feito errado. A Stefanini diz, os 3 melhores amigos do meu filho vão mudar de escola para uma escola que custa 3 vezes mais. E ele só fala disso. Como convencê-lo a não querer mudar? Falo que é caro ou falo não e pronto? Olha, aí tem que ver assim, a criança tem que viver muito a realidade dela, né? Se os pais realmente não podem mudar de escola, satisfazer essa vontade, a criança está querendo mudar porque realmente é o que ele quer, ele está querendo aqueles amigos. E os pais gostam dessa escola, pode mudar. Agora, se eu vou mudar para uma escola que é mais cara, que eu não posso acompanhar o ritmo social daquela escola, aí vai prejudicar muito a criança. Porque ela vai ver os amigos tendo o carro XYZ ou a viagem dos sonhos e ele não pode acompanhar. Então, termina criando uma frustração para essa criança, né? Mas se está adequado, os pais gostam do método e eles acham que vale a pena investir nessa escola, não tem problema algum. Mas aqui ela diz que eles não conseguem mudar. Ela diz como ela convence ele a não mudar de escola. Existe um método ou não? Não, aí vai ter que ser com muita conversa, vai mostrar outras escolas que estejam mais no padrão de da família, né? E colocar tudo isso para ele, que naquela escola eles iam ter que cortar outras coisas, ou às vezes privar de outras regalias que ele está tendo, né? E para no fim todo mundo ficar frustrado, porque não é um meio que a criança pode acompanhar. A Mônica pergunta, como estimular as crianças a gostarem de programas mais educativos em uma cidade como São Paulo, que oferece, na maioria das vezes, apenas atrações modernas de videogames a shopping centers? Isso é o que acontece muito, né? Às vezes o pai, essa coisa do videogame é legal e não dá para fingir que não existe, né? Que a criança fica também totalmente desenturmada, né? Se ela não conhece o videogame ou nunca jogou videogame. Tem que ter o tempo do videogame, pode ter, desde que a criança não fique assim, horas no videogame e só faça isso. Agora, tem muitos pais que reclamam que ele só vive no videogame, mas não oferece outros atrativos. Não adianta falar, vai lá para a televisão, tá cheio de programa educativo, se o pai não senta,
não vê o programa com a criança uma vez ou 2 vezes, comenta o programa, dá risada junto. Então, ele participando, ele mostra que aquilo é interessante, que não é uma invenção deles para fazer. Então, às vezes, termina deixando a criança ficar lá no videogame porque é cômodo. Ele fica lá, fica super entretido, não está bagunçando e não está reclamando. Mas também não está vendo o outro lado. Os jogos, né? Eu sempre falo isso. Eles falam, eles não querem jogar. Mas, às vezes, tem um monte de jogos em casa que ganham no aniversário fechados. Então, tem um monte de paciente meu que fala assim, nossa, eu tenho esse jogo em casa. Eu falo, então você já sabe? Ele falou, não, ele está fechado ainda. Quer dizer, nunca teve aquela curiosidade de sentar a família, abre o jogo, vamos ler as regras juntos, vamos descobrir como joga. Se fizer isso, a criança troca qualquer videogame e qualquer computador. Eu desafio os pais, eu sempre falo isso. Vocês tentaram? Porque a criança adora. Eu vejo no consultório, eles ficam assim, babando, porque tem um adulto sentando com eles e jogando um jogo de tabuleiro, participando, sabe? Sentando no chão, sendo um pouco criança junto, para ele despertar esse interesse, não vendo nada, né? A M. Cecília diz, não quero fazer uma pergunta para a Paula. Entrei para parabenizá-la. Você merece tudo de bom. Você é uma profissional muito competente. Que Jesus te abençoe. Que bom. Obrigada, Cecília. Fiquei super contente. A Carla pergunta, como escolher um programa que agrade filhos de diferentes idades e interesses? Nossa, isso é complicado. Tem que ter assim, um jogo de cintura, assim, principalmente quando as idades são muito diferentes mesmo, né? Então, às vezes eu falo assim, tem um filho adolescente e um pequenininho. Então, sempre todo mundo só faz o programa do pequenininho e o que é às vezes nem é tão adolescente, que o adolescente termina tendo programas com amigos, então sai. Mas tá naquela pré-adolescência que não tá nem lá, nem sai sozinho e também não quer fazer os programas do menor. Então, dividir um pouco mesmo. Às vezes pode fazer um programa familiar, um almoço, um parque, um clube, uma viagem que está todo mundo junto, mas às vezes tem aquele momento, agora o seu pai vai sair com o maior, vai para o futebol, a mãe vai para o shopping. Tem uns programas separados, não precisa ficar todo mundo junto o tempo inteiro, principalmente para eles terem aqueles momentos que eles são especiais. Que é aquele momento que minha mãe está indo sozinha para minha festinha de aniversário, está indo comigo, e o meu irmãozinho está com meu pai, ou está com a avó, ou está com alguém. E aí depois ao contrário. Em alguns momentos mesclando, porque senão a gente termina punindo a criança ou o adolescente com situações que para ele não está divertido. E a criança fica com cara feia e ainda o pai fica reclamando, estou passeando, faço tudo por vocês e você está sempre de cara feia. Mas não está agradando, não tem como ele ficar sorrindo se o programa não está adequado para a faixa etária dele, né? Numa cidade como São Paulo, que existe fila para todos os lados, você, quando sai, sempre enfrenta milhares de problemas. Ainda é possível sair sem se estressar, sem os pais ficarem muito bravos e acabarem descontando nos filhos? Porque essas cenas são meio comuns, sempre, né? O que acontece? Quando sair conscientizado que está saindo em São Paulo, né? Que a gente não mora no interior, ou num lugar mais tranquilo, que eu vou chegar, vão ter 3 pessoas na fila. Então não adianta eu sair já com aquela vontade ou com aquele mesmo intuito que sai todo dia, atrasado, correndo. Quando sair, não se estressar. Perdeu a sessão das 2, vai na das 4, ou não vai naquela, mas torna o programa divertido. Mesmo em trânsito, tem 1000 brincadeiras, 1000 atividades assim que você pode fazer e distrair a criança no trânsito. Ao invés de ficam os 2 irmãos se matando atrás, a mãe xingando na frente, buzinando, o pai também, e o que era para ser um passeio familiar vira um estresse conjunto. Então vamos brincar, vamos falar sobre o filme, vamos falar sobre um livro que leu, ou vamos inventar a brincadeira, quem acha mais fusca, quem conta mais bicicleta, sabe? Comece a inventar situações que a criança interage. Eles gostam disso o tempo inteiro, assim, brincar. Animais com a letra A. Eu canso de fazer isso com o meu filho, a gente já sabe de cor todos. Por quê? Porque vai no trânsito e vai se divertindo. E a criança,
eles não têm ideia das habilidades que estão trabalhando com essas brincadeiras que parecem bobinhas para gente. Mas às vezes eles têm que ir num